Pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, sua casa e também com a sua família. Pastor Rafael, uma vez mais com vocês e hoje quero falar sobre a mulher cananeia. Queridos, o que me levou a fazer esse vídeo, claro que eu jamais vou expor nome ou perfil de alguém, mas essa semana eu recebi a mensagem de uma pessoa e ele estava me pedindo coisas da igreja e eu fui muito bem educado com essa pessoa. Disse, eu até teria tal peça para poder ofertar a você, mas eu já fiz a oferta a outra igreja. Se ela tivesse comigo, eu te daria. Ele falou, ótimo, tem como você abençoar com o curso? É a pessoa bem direta nas suas palavras, eu achei até um pouco estranho, né? Porque a pessoa quando quer pedir uma ajuda, ela chega um pouco mais sensível, ela chega um pouco mais amigável e a forma que a pessoa me abordou é como se eu tivesse obrigação de fazer alguma coisa para ela. E eu falei, mas é o seguinte, nossos cursos fazem parte de uma escola, eu presto conta com uma instituição, eu presto conta com, tem o meu site, então assim, tem diversos cursos gratuitos em nosso canal e também na plataforma do nosso site, tem cursos gratuitos lá. E a mensagem que eu recebi dessa pessoa foi uma mensagem muito negativa, né? A pessoa deixou claro que não precisava das minhas migalhas, né? Que se eu fosse ofertar, eu tinha que ofertar aquilo que eu tinha de melhor. Só que eu não considero curso pior nem curso melhor. Todos os meus cursos são cursos, para mim, do mesmo nível. Até que existem modalidades diferentes dentro da teologia sistemática, para mim, eu estou dando aula. Né? E assim, os cursos que estão gratuitos não são cursos inferiores ou cursos melhores, são cursos que Deus colocou no meu coração para abençoar pessoas, para divulgar o site também, e a forma que a pessoa abordou foi uma forma muito negativa. Mas a frase que ele usou me chamou um pouco de atenção, né? Me chamou um pouco de atenção, e a frase foi o seguinte, não preciso das suas migalhas, né? Porque Deus é fiel para me dar o pão. E aí eu comecei a analisar que tipo de pessoas nós somos. Primeiro, nós somos gentios, então nem no pacto da salvação nós estávamos. Isso é indiscutível. Paulo falou que nós éramos os ramos silvestres da floresta, não fazíamos parte do propósito. Pedro falou que nós não éramos povo, ok? Isso é fundamental. Até mesmo a linguagem dos evangelhos deixa claro que Jesus veio pregar, né, aos judeus e depois ele levou a palavra, então, o mosquitinho que estou no sítio, depois levou a palavra aos gentios. Só que, amados, ouça o que eu vou dizer. Existem dois testamentos que falam sobre isso, dois testamentos. O primeiro testamento, eu consigo perceber uma mulher que não era povo, ok? E ela chegou na seara de Boaz colhendo as espigas da misericórdia. Porque o livro, se não me falar em memória, Levítico capítulo 19, vai dizer que as espigas que caíam no chão, os segadores não poderiam pegá-las para que o pobre, para que o estrangeiro, para que aquele que tinha acabado de chegar na terra viesse a ter alguma coisa para comer. Mas não era um lixo, não eram coisas descartáveis. Se ele fosse pegar aquela baita daquela espiga que chamou a atenção e ela viesse a cair no solo, a melhor espiga da colheita deveria ficar no chão. Por que razão? Porque Deus havia dito, alguém vai precisar. E Ruth, ela começou colhendo as espigas da misericórdia. Quando Boaz conhece Ruth, que ele se apaixonou por Ruth, então Boaz deu uma ordem aos seus servos, não incomodai a moça, deixai-a para que ela colha as espigas da misericórdia. Então veja que Boaz não pulou as etapas, ele deixou Ruth começar pelas espigas da misericórdia. Com o passar do tempo, ao Boaz começar a ter um relacionamento de palavras com Ruth, o texto vai dizer que Boaz ordenou que Ruth viesse até os molhos, até as sacas do trigo, ele pudesse ali pegar a sua espiga, a espiga do milho, tá? do trigo, tá? Então ela poderia pegar as espigas da misericórdia e também pegar as espigas no molho, não é espiga de milho, é a espiga do trigo, tá? Do trigo. Por isso que eu vou chegar no pão. E depois, a outra etapa de Ruth é que ela casa-se com Boaz e ela se tornou dona de toda a seara. Então, veja as etapas. Ela colheu as espigas da misericórdia, ela recebeu do molho do trigo, isso é, a saca de trigo, e por último, ela se tornou dona da seara. Então, o que eu percebo? Que se Ruth não tivesse humildade suficiente para começar com as espigas da misericórdia, ela jamais chegaria a se tornar dona da seara. Então veja, há uma mulher no Antigo Testamento, Novo Testamento, não tem uma Ruth, mas tem uma mulher cananeia, que não era povo, não estava enquadrado nos padrões de Cristo. E eu quero ler com vocês rapidamente Mateus capítulo 15, né, vai dizer assim, 15:22, 15:21, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom.
E eis que uma mulher cananeia, olha a geração dessa mulher, ela vem de Cã. Se você for ler o Levítico 18, você vai ver que há muito problema na questão da origem dessa mulher. Então veja, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Ela reconheceu a soberania dele, ela o chamou de Senhor e ela reconheceu a linhagem de Jesus. Quando ela falou Jesus, ela poderia falar: Senhor, cura minha filha. Por que ela falou: Senhor, filho de Davi? Sabe o que ela está dizendo? Eu reconheço tua linhagem, eu sei o teu propósito, eu sei para quem você veio pregar. Você não veio para os gentios, você veio para a linhagem de Davi, você veio pregar para o povo filhos de Abraão. Quando ela falou isso, Jesus entendeu o seu propósito. E ela falou o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente demoniada. Observe que ela não pediu misericórdia à filha, ela pediu misericórdia para ela. Porque a filha estava endemoniada, mas era ela quem precisava da misericórdia. E a palavra misericórdias, né? Misericórdia vem de misericardes, duas palavras, miséria e batimento cardíacos, misericórdia. Então, quando você vai até Deus, que você fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, é como se você dissesse assim: me recebe como miserável em teu coração. Você consegue entender agora o que é a palavra misericórdia? Isso é algo muito forte. Quando Paulo falou miserável homem que sou, está falando sobre isso. Me recebe como um pobre homem em seu coração, miserável homem que sou. Então isso não é uma palavra de ofensa, é uma palavra de misericórdia, é uma palavra de graça, é uma palavra para que Deus entenda nosso real momento que estamos passando naquele momento ali. E aí, pessoal, quando esse rapaz deu esse tipo de resposta, eu me lembrei, como assim, migalhas? Como assim migalhas? E aí na hora veio esse texto no meu coração. Só que ouça o que eu vou dizer, se você não começar pelas migalhas da misericórdia, você nunca vai se tornar dono ou dona da seara completa. Já parou para pensar que o começo da sua vida você sempre vai cooperar com pessoas que estão ofertando em você aquilo que eles podem? Então isso é algo muito forte, essa palavra mexeu comigo e me levou a meditar nesse texto. E eu quero falar isso com vocês. Quando essa mulher veio falar com Jesus, Jesus deu a resposta a ela: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorros. Olha a resposta que Jesus deu àquela mulher. Não é lícito, não há licitação, isto é, não há documentação. Isso é algo muito forte. Ele falou o quê? Eu não tenho permissão legal, não é lícito, eu não tenho licitação, eu não tenho documento, eu não tenho permissão do pai para pegar o pão que pertence aos filhos e deitá-los aos cachorros. A resposta que ela deu a Jesus, me ouça antes de você se manifestar, me ouça, foi uma resposta fundamental. Primeiro, se Jesus veio falando não é lícito pegar pão dos filhos e deitá-los aos cachorros, é porque Jesus estava se posicionando em uma palavra paterna. Rapidamente aquela mulher pensou: então você deve ser um péssimo pai. Você não deve ser um bom pai. Na resposta dela, Jesus pôde compreender toda a resposta que a mulher deu. Então ela falou: até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Agora a pergunta é: por que razão que Jesus parou e atendeu aquela mulher mediante essa resposta? Jesus sabia que se você não começar pelas migalhas da misericórdia, você nunca chegará a colher do feixe e nunca chegará a ser dono de toda a seara. Ele parou, olhou para ela e disse: filha, grande é a sua fé. Por que razão? Porque não houve soberba no seu coração. Você não se achou digno de algo que você não merecia. Você começou pegando as migalhas, você começou recebendo do feixe e agora chegou a hora de você ser dona de toda a seara. Porque Boaz é um tipo de Cristo, Ruth é um tipo da igreja. Então, ouça o que eu vou dizer, Jesus sempre vai começar te entregando as migalhas da misericórdia. Então uma pessoa que não está pronta a receber as migalhas da misericórdia nunca receberá a graça, porque é as migalhas quem te leva à graça. Ouça o que eu vou dizer, se ela não começasse a receber as migalhas da misericórdia, ela nunca receberia a graça por completo. Então, quando Jesus disse: mulher, grande é a sua fé, porque o pão dos filhos estava no lugar santo. A linguagem era ministerial. Você consegue entender isso? Então a linguagem ela era ministerial.
Quando ela falou até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, ela está falando sobre isso. Eu entrei, não pude comer o pão, porque eu sou cananeia, mas eles são mal educados, derrubaram migalhas no chão e eu provei das migalhas da graça. Eu provei daquilo que a graça poderia entregar. E Jesus disse, mulher, grande é a sua fé. Por que razão? Porque só recebe migalha quem tem fé. Só recebe migalha quem tem um propósito, só recebe migalha quem sabe o seu objetivo. E quando esse rapaz falou sobre isso, tratando o curso como algo improvável, o curso como algo que não tinha nenhum tipo de valor, eu disse logo, nem as migalhas uma pessoa como essa merece. Porque se a pessoa soubesse o que eram as migalhas da misericórdia, ouça o que eu vou dizer, Pilatos jamais lavaria as mãos se a mulher não tivesse comido as migalhas. Isso é algo muito forte. Não adiantaria Pilatos lavar as mãos se a mulher não tivesse comido, provado das migalhas da misericórdia. E Jesus disse, mulher, grande é a sua fé. E o texto vai dizer que naquela mesma hora, a filha dela foi liberta de toda aquela possessão demoníaca. A mulher recebeu misericórdia e a filha recebeu livramento. Por que razão? Por causa das migalhas. Então, há pessoas que não sabem reconhecer o que é uma ajuda. Há pessoas que não sabem reconhecer o que é a sua oferta e tratam aquilo que você faz, sabe por que razão? Porque elas acham que as pessoas são obrigadas a dar a elas aquilo que elas não querem pagar o preço. Pessoas que acham que a sua ajuda é uma obrigação e não um favor. Então isso é algo que mexeu comigo, meditei muito nessa questão, mas isso me levou a manifestar esse texto agora, dizendo a todos vocês, sejam humildes, suficiente. Se você tiver que começar pelas migalhas da misericórdia, comece, porque o seu fim será se tornar dono ou dona de toda a seara que pertence a Boaz. Por isso, Jesus disse que a igreja ela é herdeira e co-herdeira. Olha o que eu vou dizer, a igreja ela é herdeira e co-herdeira. Por que razão? Porque ela foi humilde o suficiente para começar pelas migalhas. Quero perguntar a você hoje, o que é que você acha que está disposto a você? O que é que você quer? Você acha que você é tão bom o suficiente para já receber a herança? Já colocar a mão no molho? Não. Ouça o que eu vou dizer. Aprenda a começar recebendo as migalhas da misericórdia. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.